Olá pessoal, eu sou Emerson Cavalcante e este é o Estudo do NEP, nosso núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho, o V de Jesus. Sempre aqui às segundas-feiras, às 20h30, o nosso estudo buscando o bom entendimento da codificação bíblica, Antigo e Novo Testamento, à luz sobre a ótica da doutrina espírita. Deixo desde já o convite para que vocês interajam conosco pelas redes sociais, seja na página do Facebook, que você pode curtir, seja no canal do YouTube, em que você pode se inscrever, acionar o sino de notificações para receber os novos vídeos. Basta digitar NEPV de Jesus e participar conosco através de comentários, sugestões, compartilhamento dessa mensagem, para que alcance o maior número de pessoas possíveis, para que a mensagem do Evangelho de Jesus realmente possa chegar aos corações. Uma geração como a nossa, em que a aflição se faz presente, o vazio existencial, a palavra de orientação, de consolo, de esclarecimento que traz na presença do Mestre através do Evangelho de Deus, deve alcançar de fato para que as pessoas tenham acesso, para que o entendimento seja derramado sobre elas em bênçãos de paz, de amor e de orientação espiritual elevada. É isso que buscamos através desse singelo trabalho de comentários da mensagem do Mestre sobre a ótica do Consolador prometido, que entendemos ser o cumprimento da promessa de Jesus, com a doutrina espírita permeando o entendimento da sua revelação. Pois bem, nesse mês de setembro temos tratado de forma especial a sessão sobre as cartas paulinas, as cartas de Paulo, voltando à carta aos Tessalonicenses. Já tratamos em comentários anteriores, que vocês encontram devidamente gravados em uma playlist, uma listagem dos vídeos. Hoje, para vocês terem uma ideia, amigos, nós temos aí em torno de 250 vídeos disponíveis gratuitamente no canal do YouTube do NEPV de Jesus. Dentre eles, a seção das cartas de Paulo, né? Como já mencionei aqui, primeira carta aos Tessalonicenses foi tratada lá na sua introdução. Neste mês de setembro aqui, temos tratado da segunda carta aos Tessalonicenses, no seu capítulo 1. Então, o nosso olhar de foco, em especial, é para este primeiro capítulo da segunda carta aos Tessalonicenses. Já tratamos aqui em vídeos anteriores dos versos de 1 a 4, intitulado o vídeo Paciência e Fé. Na última semana, nós tratamos sob o título Dignos do Reino, de 1 Tessalonicenses, versos 5 e 6, e hoje, sob o título Descanso conosco, nós trataremos dos versos 7 e 8 desse primeiro capítulo da segunda carta aos Tessalonicenses, a comunidade cristã de Tessalônica. Portanto, eu deixo aqui vocês à vontade, aqueles que assim desejarem, onde quer que estejam nesse momento, abrirem as suas traduções bíblicas. Aqui nós não colocamos uma tradução em especial para que vocês façam uso. Eu faço uso aqui da Almeida Corrigida e Fiel, mas outras traduções, sem dúvida, são aproveitáveis, com devido cuidado, naturalmente, para boa interpretação. Às vezes, algumas palavras ou ordem das frases podem estar diferente, mas o foco aqui da interpretação, segundo os próprios princípios do NEP, é que nós venhamos a extrair de fato a essência da mensagem espiritual. Realmente separar ali o espírito da letra, como se diz, e dessa forma adentrarmos na aplicação real dessa mensagem para a atualidade dos nossos dias. Então vamos à leitura desses dois versos, volto a dizer, segunda carta aos Tessalonicenses, primeiro capítulo, versos 7 e 8. Assim anota o apóstolo, ou através dos seus colaboradores, Timóteo e Silas estão com ele nesse momento, e a anotação é a seguinte:
E a vós, que sois atribulados, descanso conosco. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o texto, amados, para olharmos então nessa segunda carta aos Tessalonicenses, cujo trabalho aqui de interpretação nesse mês de setembro temos realizado. É bom a gente voltar ao contexto da carta, né? Como eu disse, primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, pela própria revelação mediúnica na obra Paulo Estevão, sabemos que foram as duas primeiras cartas redigidas e encaminhadas a comunidades cristãs. Paulo não realizava esse trabalho sozinho, a única exceção, e sabemos isso também pela obra Paulo Estevão, foi a carta que até hoje é posta em dúvida, mesmo pelos historiadores, como sendo de autoria de Paulo. Olha que interessante. Que é a carta aos Hebreus. A única carta que fora redigida de próprio punho pelo apóstolo. E qual que é o estranhamento deles com relação a isso? É por causa do estilo. O estilo é diferente das demais cartas, o que nos dá a entender, mesmo olhando para aquilo que é descrito na obra Paulo Estevão, em capítulo especial sobre as epístolas, que é o 7º capítulo da segunda parte da obra, Paulo se cercava de colaboradores. Isso está descrito para a gente nesse título aí inicial, essa introdução inicial, essa apresentação que se faz da segunda carta aos Tessalonicenses, que ele está na presença de Timóteo e de Silas. Silvano também é nomeado dessa forma, é o Silas. E que eles, portanto, colaboram, não só tratando a respeito do próprio texto, na troca de ideias, na colaboração, da inspiração daquilo que vai ser tratado na carta, mas também na redação. Né? E nós sabemos que, ao redigir, as ideias são formuladas segundo o estilo do redator. Então, seja Silas, seja Timóteo, um dos dois sendo o redator, o escriba dessa carta, coloca o estilo dele, que não é exatamente o estilo paulino, mas o campo das ideias está sendo dirigido pelo apóstolo dos gentios. Então, Paulo, quando vai tratar a respeito dos temas da primeira e segunda carta aos Tessalonicenses, ele tem uma demanda especial. Qual que é essa demanda da comunidade de Tessalônica? Havia uma agitação dentro da comunidade para com aqueles que se viam aflitos com aquela ideia de que quando é que Jesus vai voltar? A volta, o segundo advento de Jesus é tema central nas cartas à comunidade de Tessalônica. Alguns chegavam ao extremo, para vocês terem uma ideia, de deixarem de trabalhar, porque pensavam assim, é iminente, Jesus está vindo, vai vir agora, vem amanhã. Então, eles meio que iam abandonando a sua rotina, abandonando os seus trabalhos, abandonando os seus deveres. E é contra isso que Paulo, sobretudo, vai se levantar com os seus colaboradores para escrever essa carta e reorientar a comunidade de Tessalônica, que é uma comunidade que dava grandes alegrias ao apóstolo. Nós vimos aí nos estudos anteriores que é uma comunidade cuja fé crescia, que o amor de uns para com os outros estava presente. Então, era uma comunidade espiritualmente sadia, mas ainda com imaturidades no campo da interpretação das Escrituras. E é isso que Paulo vai procurar reorientar. Quando nós passamos aí nos outros estudos, né, nós vimos que uma receita em especial para a manutenção desse estado favorável do ambiente espiritual da comunidade de Tessalônica, né, foi tratado no sentido da manutenção daquela paciência, daquela fé que eles demonstravam, né, daquele amor mútuo, tudo isso devendo ser mantido. Depois avançamos para a questão, na nossa última reflexão, né, intitulada Dignos do Reino, pelo fato de que não eram poupados daquela comunidade, né, aqueles que viviam dentro desse campo de uma fé que crescia, de um amor que era
distribuído de um para com os outros, eles viviam de fato em sinceridade esses aspectos do amor cristão, e também tratando sobre essa paciência diante de tribulações, diante de dificuldades, diante de percalços. Portanto, eles não eram poupados. E Paulo entendia que esta era uma prova para experimentá-los, para fazê-los dignos do reino, que foi o título que nós demos à nossa última reflexão, né? Dignos do reino. Entendendo esse reino, voltando à visão da doutrina espírita também, Jesus já mencionara isso, sobre o reino dos céus em nós. Humberto de Campos, na psicografia de Chico, no livro Boa Nova, diz que o reino de Deus é a obra divina no coração do homem. Entendendo o coração como esse campo do sentimento, como esse campo a ser desenvolvido no nosso emocional, a expressar os valores cultivados pelo espírito. E com o olhar da doutrina espírita, como ignorar o fato de sermos essencialmente seres espirituais em progressão? Essa visão de sermos seres inteligentes da criação, os únicos dentro dessa totalidade da criação de Deus, capazes de buscá-lo, capazes de ter um relacionamento e intimidade com o Criador. É isso que é o pano de fundo de toda a mensagem do Evangelho. Reconstituir, reestruturar este relacionamento, reconectar o homem a Deus. E esta mensagem, portanto, se faz presente entre nós, sobretudo, nessa experiência única que foi a vinda de Jesus sobre a Terra. Porque a partir daí nós temos um parâmetro humano. Por isso ele tomou a nossa forma física, encarnou na Palestina há mais de 20 séculos, dividiu a era e a história pela sua presença. Porque a manifestação do Cristo, nosso governador espiritual, como dizemos, né? Alguém que, portanto, expressa a vontade de Deus naquilo que fala, naquilo que faz, naquilo que pensa, e cuja influência permanece atuante conosco. Portanto, não olhamos para encontrar Jesus para a cruz do Calvário. Ele não está mais lá. Ressuscitou, como afirmam as Escrituras de forma muito clara. Ressuscitou ao terceiro dia, testemunhou a imortalidade para nós, como a dizer, a experiência humana que do encarnado é valiosa e abençoada, mas não esqueçais da onde viemos e para onde retornamos. É no mundo espiritual que se dão, de fato, os aspectos que para nós constituem uma realidade inconfundível. A ideia do invisível assusta ainda muitas pessoas, porque nós vivemos ainda na ideia do palpável. É aquilo que eu vejo, é aquilo que eu toco, é aquilo que eu sinto, é isso que vale. Mas isso é sensorial, isso é porque temos este corpo mortal. Mas ainda estando neste corpo mortal, nós sabemos que há muitas e muitas coisas, situações e sentimentos que não são traduzíveis pelos sentidos. Quando temos este olhar, portanto, nós nos deparamos com esses dois versos de hoje. Dessa segunda carta aos Tessalonicenses, nesse capítulo 1. Eles têm um impacto, sim, sobre a nossa audição, quando nós ouvimos, rememorando aqui. O que Paulo, Silas, Timóteo estão direcionando à comunidade tessalônica? E a partir daí, sim, sendo aplicável para nós. Porque a situação em que eles viviam lá se reproduz para o gênero humano em todas as épocas.
aquela situação do cultivo da paciência, da fé, do amor cristão, e ao mesmo tempo tendo que se deparar com dor, com aflição, com dificuldades, com percalços, é a nossa história, da nossa jornada como seres humanos aqui no planeta Terra. Portanto, quando olhamos para essas condições, vamos ver que a fala, o que está sendo dito, o que está sendo ensinado, nos aponta dois caminhos inconfundíveis. Vamos rever? O que escreve, então, o que ensina aqui o apóstolo e os seus colaboradores em Tessalônica e para todos nós? E a vós, que sois atribulados, descanso conosco. Quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu com os anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Como disse, dois caminhos inconfundíveis. Mas a questão é, não dá para andar nos dois. Ora em um caminho, ora em outro. Como se pudéssemos, de alguma forma, alternar estes caminhos. E na alternância desses caminhos, nos sentir da mesma forma, da mesma maneira. Ter a mesma consequência. Obter os mesmos resultados. Não, não é assim. Devemos entender que não há confusão em Deus na distinção do que é bom e do que é ruim, do que é justo e do que é injusto, do que é a prática do bem e do que é a realização do mal. A distinção é clara. Na doutrina espírita, essa distinção nos reorienta a buscar a lei divina. Os instrutores espirituais na codificação espírita com Allan Kardec afirmam assim: distinção do bem e do mal. Tudo aquilo que está de acordo, em concordância com a lei de Deus, é o bem. Tudo que dela se afasta é o mal. Este afastamento, esse desvio, que na codificação bíblica é chamada de pecado, porque erramos o alvo que é Deus, nos afastamos, transgredindo a sua lei, este é o caminho a ser evitado. Aliás, este é o caminho pelo qual nós não devemos adentrar. Não devemos entrar. Porque é trilha perigosa. Pode ser satisfatória no primeiro momento, sob o ponto de vista daquilo que eu disse, sobre o apego nosso aos sentidos. Mas as consequências, os efeitos, o resultado em nós e daqueles que nos cercam não é bom. É ruim. Causa dor, aflição. Gera em nós aquele vazio da alma. Produz relacionamentos insuportáveis sob o ponto de vista de não haver paz, de não haver fraternidade no convívio. Amesquinha, portanto, tudo aquilo que caracteriza a razão de ser da nossa existência. Portanto, é uma desfiguração. Em vez de trazer aquilo que se pretende, que é a conformidade com a lei divina, que nos traz em oposição a tudo que eu disse,
aquela paz que excede todo entendimento, como diz o apóstolo, aquela satisfação que o bem, por estar em harmonia com aquilo que é justo, com aquilo que é belo, nos traz. Ao invés disso, portanto, do caminho de afastamento, vamos pela outra porta, que Jesus já nos dissera ser estreita. Seguramente esse é o motivo pelo qual muitos de nós não adentramos essa porta. Ou mesmo batendo nela, sentindo a dificuldade, desanimamos. Mas é necessário que ela seja estreita, porque nós necessitamos de reeducação. A força das palavras que nós encontramos aqui nessa passagem, nessa segunda carta aos Tessalonicenses, nesses versos 7 e 8, porque fala de descanso para aqueles que comungam da essencialidade da mensagem do Evangelho. O que você crê, o que você quer, está alinhado com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala, com aquilo que você faz? Resultado: descanso conosco. Essa comunhão, Deus nosso Pai, com seu povo, com seus amados, com a sua comunidade, com aqueles espíritos que estão já afeiçoados com o processo regenerador que nós necessitamos e que já estão despertos para esta realidade do quanto nós precisamos viver justiça, amor, caridade. A estes, descanso conosco. Mas há aqueles que conscientemente, teimosamente, insistem no caminho da rebelião diante da lei divina. São praticantes, portanto, do mal, muitas vezes encontrando satisfação nele. A estes, em oposição ao caminho do descanso, encontrarão a tribulação do juízo. Nós não julgamos no sentido de condenação, mas não esqueçamos que este é um dos atributos de Deus. Ele é um Pai de amor e de misericórdia, sem dúvida, porque se não fosse por isso, nós nem nos encontraríamos aqui para nos reabilitar. Mas o fato é que ele também é justo juiz. Ele conhece em profundidade toda a nossa história. O fundo dos nossos pensamentos. A motivação de fazermos as coisas. E mencionando aqui mais uma vez o apóstolo Paulo, de quem estamos tratando, cujo pensamento está exposto aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, o apóstolo nos diz: não se engane o homem, porque aquilo que ele semear, isto mesmo colherá. O que chamamos na doutrina espírita de lei de causa e efeito é de fato uma lei infalível, sob o ponto de vista de que, se a nossa sintonia está com aquilo que é bom, nós nos alimentamos disso.
Em oposição, se está com aquilo que é mal, também nos alimentaremos, mas teremos uma intoxicação gradual, paulatina e progressiva. Intoxicação essa que é de ordem espiritual, a descaracterizar a nossa condição natural de criaturas filhas de Deus. Este é o meu DNA. Esta é a minha e a tua identidade. Filhos de Deus, filhos do céu. Mas se eu não vivo desta forma, se ainda que eu entenda no pensamento, a minha ação vai em oposição a isso, há uma lei divina chamada lei de destruição. E aqui é muito comum que a gente olhe para os aspectos exteriores da lei de destruição, que se manifestam, sim, através de cataclismos, de terremotos, através de pandemias, através dos flagelos destruidores que ocorrem em mundos físicos como o nosso ainda, a causar dor, destruição, sofrimento de toda ordem. Não ignoramos isso. Resgates coletivos em todas as épocas da humanidade têm se mostrado. E não poucas vezes os instrutores espirituais nos orientam de que este período que temos passado, que não é de agora não, gente, mais ou menos uns 100 anos antes da codificação, antes do Consolador ser lançado ao mundo de forma estruturada, no pensamento trazido pelos benfeitores, com Allan Kardec, no século XIX, esse processo já tinha iniciado de forma intensa e vai se intensificando cada vez mais. Há um cronograma que não é humano, que é divino, e que de uma forma direta todos nós estamos envolvidos. Aquilo que na doutrina chamamos de transição planetária. A Terra, mundo ainda de segundo nível de provas e expiações, depois de sair da sua condição de primitividade, ainda arrastando muitas dessas condições, mas transitando como um mundo de provas e expiações, alcança um novo momento em que a regeneração se faz necessária. Isso sim se dará em todos os campos, em todas as áreas do conhecimento, da vivência e da experiência humana. Mas não ignoremos que antes de olharmos e tratarmos de aspectos exteriores, inclusive olhando para a lei de destruição, vamos ter a devida atenção para o processo interior, porque este tem aplicação individual. Em você e em mim também. Portanto, este julgamento, este juízo de Deus, é um juízo na nossa consciência, onde aprendemos de forma proverbial, nós repetimos isso, né? A lei divina está gravada na consciência humana. Sabemos, portanto, e devemos fazer esta distinção. A manifestação do Senhor Jesus, portanto, através desse processo regenerativo pelo qual todos nós estamos inseridos e que se afunila cada vez mais, é uma convocação direta para que não estejamos em condenação, ou seja, em oposição à lei divina. As expressões humanas de Paulo e dos seus colaboradores, quando usam determinados símbolos, ideias expressas
com a manifestação de Jesus desde o céu, com anjos do seu poder, com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus, dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Em resumo, em síntese, está dizendo para a gente assim: não há caminhos, há um caminho. É com Jesus, é por Jesus e é em Jesus que eu encontro o roteiro para a minha renovação íntima, pessoal, para que eu me afinize mais uma vez com a proposta do meu Pai, com Deus. Encontre nele o descanso que a minha alma anseia. Mas se eu continuar num caminho de oposição, de inversão a tudo isso, colherei aquilo que semeei. E o julgamento virá como a lei de destruição, para que em mim se dê a quebra do meu coração endurecido. E eu possa, através desse processo de reeducação, viver, afinal, aquilo que por Deus foi proposto a cada um de nós. Sejamos filhos afetivos e não rebeldes do nosso Pai, Criador. Amados, esse é o recado e reflexão que deixamos aqui nesses comentários à segunda carta aos Tessalonicenses, mais uma vez aqui mencionando, o capítulo 1 sendo tratado ao longo desse mês de setembro, e deixamos aqui desde já o convite, nesta última semana do mês de setembro, né, o nosso encontro ao vivo, em que faremos aí então a reflexão geral sobre esse capítulo 1, finalizando, portanto, este estudo reflexivo, abrindo, portanto, o nosso entendimento sobre esse primeiro capítulo da segunda carta aos Tessalonicenses. Fica o convite, portanto, para que vocês estejam conosco na transmissão ao vivo, junto com os comentaristas do NEP. Mais uma vez, reforçando o convite pelas redes sociais, seja na página do Facebook, seja no canal do YouTube, basta digitar NEP V de Jesus. Se inscreva, acione o sino de notificações, receba os nossos vídeos, acompanhe, compartilhe, faça suas sugestões, seus comentários, mesmo deixe aqui os seus questionamentos. Meu desejo, amigos, de muita paz, de muita luz, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Até breve.